Oi, boa tarde. Eu me chamo Thaís e venho aqui então com o intuito de falar sobre a palavra de Deus, de falar sobre a vida de Deus e o tanto que Ele nos ama e o tanto que Ele quer que nós sejamos íntimas dele, como uma filha, né? Como uma mulher que busca a Ele em todo tempo e em todas as circunstâncias. Eu hoje falo, né, sobre isso, mas por muito tempo eu fiquei distante desse lugar. Sou convertida há 9 anos e vivi o primeiro amor com muita intensidade, mas depois de um tempo eu saí dos caminhos do Senhor, né? Me desviei, né? Eu falo assim que eu continuava crendo, né? Eu continuava buscando ali no meu íntimo, mas sabia que tinha coisas que eu estava fazendo que desagradavam a Ele. E de maneira muito prática, acabava me afetando e afetando a minha casa também, minha família, né? E passei por alguns processos muito difíceis, né? E descobri uma patologia mental, seja eu estou com bipolaridade, hoje eu falo, né? E eu exaltava muito aquilo que eu tinha, a minha doença, eu exaltava as minhas dificuldades, eu exaltava as minhas rejeições, eu exaltava muito aquilo que eu tinha e me apegava nisso, e me apeguei nisso por muito tempo. E apesar de viver coisas em Cristo, viver experiências com Deus, um dia o Senhor me levou a entender que a nossa vida cristã e aquilo que Ele quer para nós não depende só de experiências, né? Não depende só daquilo que Ele pode nos dar, mas daquilo que Ele tem para um todo, né? Para aquilo que Ele tem dentro de nós, né? Para que nós possamos, então, ser fonte de vida também. Porque esse é o propósito dele, né? Às vezes a gente fica pensando qual é o nosso chamado, né? Mas a primeira coisa que nós fomos chamados é para testemunhar, para levar, né, o nosso testemunho para outras pessoas, para que elas também possam experimentar. Cada um, né? Eu falo que cada um tem a sua experiência com Deus, né? Mas para a pessoa ter essa experiência com Deus, para ela viver isso, ela precisa experimentar, ela precisa desejar, ela precisa buscar isso, né? Então, eu me firmava, né, dentro do meu diagnóstico e eu respondia mais pelo meu diagnóstico do que por Cristo. Então, eu tinha minhas experiências com Jesus. E por muitas vezes eu ficava apática a isso, eu ficava fria, eu muitas vezes não conseguia louvar, muitas vezes eu não conseguia orar, dificuldade de abrir minha Bíblia, dificuldade de buscar o Senhor realmente, sabe? Ter essa intimidade. Não é que eu não tinha vontade, mas eu não tinha força de vontade. Eu deixava com que as minhas outras coisas fossem acima disso. E eu não vivia a plenitude em Cristo. E eu estou buscando isso hoje. Eu tenho a força hoje de buscar. E, e fora a força, eu tenho algo dentro de mim que clama por isso, sabe? Deus, eu creio que Ele deixou um espaço que é só dele. E por muitas vezes a gente vai buscar esse espaço em outras coisas. A gente busca preencher esse lugar em outras coisas, né? Eu busquei esse lugar em muitos outros lugares antes de convertida. E depois de convertida eu também busquei em outros lugares, né? Em fazer, em servir. E eu fazia, mas não com o coração certo, sabe? Então, passei por muitas coisas, quem me conhece sabe um tanto de coisas que eu passei. Um momento melhor eu conto assim das coisas que eu vivi, mas eu falo que Deus é um Deus, e aí tem até um livro, né, que fala que um Deus é um Deus que destrói sonhos, né? Deus é um Deus que nos frustra. E eu permiti ser frustrada por esse Deus. Por quê? Eu abri mão. Abri mão de mim, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, porque na verdade eu fui levada a esse lugar, né? Deus permitiu me levar para esse lugar. Passei por algumas coisas e isso eu falo assim que depende muitas vezes da nossa resposta também a Ele, sabe? E da nossa permissão também daquilo que Ele pode fazer. E eu abri esse lugar pro Senhor. Eu falei, Deus, eu permito, né, que o Senhor faça a tua vontade dentro da minha vida. E quando nós permitimos isso, eu falo das orações perigosas, porque quando a gente ora pedindo para que o Senhor ele faça e nós desejamos isso, ele vai fazer. E às vezes isso vai, de alguma maneira, frustrar alguns sonhos, alguns desejos nossos, mas que eu creio que ele tem planos muito maiores que os nossos, né? Para a nossa vida, né? Planos, tem uma palavra que fala, planos de esperança, né? Planos de, eu esqueci como é que é o versículo, mas eu vou trazer aqui. Então, eu creio assim muito que ele tem me direcionado para esse lugar para poder falar com vocês, né? E trazer um devocional aqui. Eu quero juntos nessa caminhada crescer com vocês, né? Ter maturidade, né? Nessa busca de maturidade, nessa busca de santidade, a gente precisa se alimentar dessa palavra, né? E eu trouxe então um devocional que se chama Forte, da Lisa Bever. E ele é um devocional que traz muitas coisas legais para nós entendermos, né?
ele é dividido por partes, né? Então a gente tem 10 partes e cada parte vai falar sobre algo. Forte em Deus, forte em espírito, forte na pureza, forte na verdade, forte nos relacionamentos, forte na batalha, forte na graça, forte no domínio próprio, forte na liberdade e forte na santidade. E eu creio que vai ser uma bênção para nós. Eu ainda não li, eu quero viver esse momento com vocês, quero despertar com vocês para o que Deus tem para falar conosco, através da vida dessa mulher, né, que foi forjada e que Deus fez nela primeiro, para que nós possamos, né, viver e fazer em nós também, Deus fazer em nós aquilo que Ele já deu para ela, que a gente possa, né, receber essa unção. E gostaria de convidar vocês, então, para viver isso, né? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O nosso, sim, mas os planos dele para nós são bons, é bom, perfeito e agradável, né? Os planos dele para nós. Então, te convido, né, a fazer essa leitura comigo, tá bom? Até mais.